Bem-vindo você a esse vídeo, Feliz Vida. Eu sou o Melk e hoje eu vou apresentar para você um dos nossos projetos do nosso portfólio de mentoria, terapias e acompanhamento. O projeto é intitulado Buscando o Seu Propósito. E para desdobrar esse projeto, a gente se debruça em uma fórmula, a fórmula para o propósito. Vamos detalhar essa fórmula para você hoje aqui, o que é essa fórmula, a nossa perspectiva ali, o que a gente coloca, algumas reflexões já para te ajudar nesse sentido, te estimular, fazer você pensar sobre. E em seguida eu vou apresentar como a gente organiza o nosso projeto. É um projeto de 5 etapas, então isso é o equivalente a 5 semanas de projeto que a gente desenha. E antes de apresentar o nosso projeto, eu gostaria de contextualizar esse assunto sobre propósito de vida com alguns dos estudos que já foram feitos nesse assunto, os seus resultados, e aí isso nortear a nossa linha de raciocínio. Vamos comigo, eu vou na tela do computador para mostrar para você essa breve pesquisa que eu fiz e em seguida eu vou apresentar a nossa fórmula. A gente vai no nosso artigo do blog, está disponível para público e aqui a gente vai abrir para juntos passar sobre o artigo e apresentar o projeto para você. Vem comigo, vamos na tela. E já estamos aqui nessa transição de telas, nesse material que eu separei aqui para dividir com você, antes de seguirmos em frente na apresentação do nosso projeto. E eu vou passar sobre esses tópicos que eu separei aqui, tá? Vou dar uma lida neles para a gente ir bem no nosso roteiro. A busca por propósito na vida tem sido objeto de estudo em diversas áreas científicas, especialmente em psicologia, neurociência e filosofia. Então, a seguir, estão alguns dos principais achados e teorias científicas que tentam entender por que sentimos a necessidade de buscar um propósito. Então já vamos nesse entendimento que existe esse impulso interior. Então partindo dessa premissa. Então, uma das primeiras aqui, de 1943, a teoria das necessidades humanas de Maslow, um psicólogo humanista. Ele propôs a pirâmide das necessidades, em que sugere que, após satisfazer as necessidades básicas e psicológicas, os seres humanos buscam necessidades mais elevadas, como autoatualização e autorrealização. O propósito na vida é visto como parte dessa busca por uma vida mais plena e alinhada a valores pessoais. Isso já indo na direção da questão de valores, significados, né? Essa teoria remete a essa reflexão. Dos anos 1990, psicologia positiva e bem-estar. Nos anos 90, o campo da psicologia positiva começou a destacar a importância do sentido de vida e para o bem-estar emocional. Cientistas como Martin Seligman descobriram que pessoas com um propósito forte tendem a apresentar maior resiliência, satisfação com a vida e bem-estar geral, apontando que o propósito conecta o indivíduo a algo maior e sustenta uma felicidade duradoura. Bem interessante essas reflexões desses estudos. Temos ainda aqui o número 3, Teoria do Sentido de Vida e Saúde Mental, também da década de 40. Tá? É um outro psiquiatra, em 1946, Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, publicou Em Busca de Sentido, onde argumenta que o sentido de vida é essencial para a saúde mental e para enfrentar adversidades.
Ele sugere que o vazio existencial ou a ausência de propósito pode levar a problemas de saúde mental como depressão e ansiedade, vendo o sentido de vida como uma força motivadora essencial. A gente já está aqui, ó, década de 40, falando sobre depressão e ansiedade. E a gente vê 2024, data que a gente grava esse vídeo, e depois você pode fazer uma pesquisa aí sobre os números, né, nos últimos 40 anos, os números de ansiedade e depressão. E tem 4 aqui, já anos 2000, 2010, né, neurociência e a recompensa do propósito. Estudos de neuroimagem nos anos 2000 e 2010 mostraram que a busca por propósito ativa áreas do cérebro associadas ao sistema de recompensa, como o núcleo accumbens. Essas áreas estão ligadas a sentimentos de realização e prazer ao se envolver em atividades alinhadas com o propósito, sugerindo que o cérebro é programado para buscar esta sensação de bem-estar. Então tem códigos dentro de nós. É isso que esse material está sugerindo. Temos códigos já no nosso interior que vão levar os impulsos de buscar um senso de realização em cima de um propósito. Em algumas pessoas isso vai bater mais forte, em outras menos. Algumas vão questionar por que eu tenho que ter um propósito, outras vão afirmar eu preciso ter alguma coisa. Ao longo da vida você aprende que você é preenchido ou de tempos em tempos ou ao longo de uma vida. Vamos seguir aqui, temos o item 5, Teoria do Flow, de 1975. Em 1975, o psicólogo Mihaly, enfim, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, introduziu o conceito de flow, ou fluxo, como um estado de imersão total em atividades significativas. Esse estado está intimamente ligado ao propósito, pois pessoas tendem a experimentar flow com maior frequência quando realizam atividades que consideram alinhadas ao seu propósito de vida. O estudo dele sugerindo essa reflexão. Ocupa item 6, Teoria Evolutiva e Sentido de Comunidade. Nessa mesma década. A ideia de que o propósito pode estar relacionado ao benefício do grupo tem base nas teorias evolutivas de Richard Dawkins, que em 1976 introduziu a ideia de genes egoístas. A busca por um propósito de vida focado em contribuir para a comunidade pode ter sido um traço evolutivo vantajoso, aumentando a coesão social e a sobrevivência. Estudos indo nessa direção e relacionando o propósito, esse senso de comunidade também. E a gente, numa época em que a gente fala em união com o todo, nós somos um, e a gente tem estudos científicos mostrando esse impulso nessa direção de unidade, de contribuição com a comunidade. Isso já está nos nossos códigos, nos nossos genes. Biologia e genética, anos 2000. Pesquisas realizadas a partir dos anos 2000 sugerem que fatores genéticos influenciam a busca por significado. Estudos congênios, como os conduzidos por David Lykken, sugerem que, embora o ambiente desempenhe um papel importante, há uma predisposição hereditária que leva algumas pessoas a buscar e valorizar o propósito na vida. Então, interessante. Um 8º aqui pra gente. Estudos longitudinais nos anos 2010, incluindo pesquisas da Harvard T.H. Chan School of Public Health, indicam que pessoas com um forte propósito de vida têm menor risco de doença crônica e maior longevidade. Uma pesquisa de 2019 com adultos mais velhos mostrou que o propósito está associado a melhor saúde cardiovascular e menor mortalidade. Bem interessante aqui. Aqui alguns outros estudos. Deixa eu pular essa página aqui, só para o negócio ficar aqui organizado, porque para mim é um pouco difícil.
preciso de organização. Separei aqui algumas publicações ao público que foram feitas nesse assunto, estudos recentes de Harvard, estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, iniciado em 1938, isso é um estudo famoso, ele foi iniciado em 1938 com um cronograma de 4 anos, estamos em 2024 e o programa ainda está acontecendo, e muitas descobertas, muitas sugestões interessantes sobre o comportamento humano, de adulto. E um dos estudos mais extensos sobre a vida adulta, iniciado em 1938, revelou que relacionamentos de qualidade e um forte senso de propósito estão associados a uma vida mais longa e saudável. O atual diretor do estudo, Robert Waldinger, destaca que a qualidade dos relacionamentos e o propósito são fundamentais para a felicidade e a saúde. Bem legal isso, tá? Essas descobertas, e a gente já indo nessa direção. Pesquisas sobre atividade física e propósito de 2021. Um estudo de Harvard, em colaboração com a Universidade de Warwick, publicado em 2021, acompanhou 18 mil pessoas com 50 anos ou mais, descobrindo que há uma relação bidirecional entre atividade física e propósito de vida. Indivíduos com forte propósito tendem a ser mais ativos fisicamente e vice-versa. Então, foi uma publicação, mais um aqui, estudo sobre propósito e longevidade de 2019. Pesquisadores da Harvard T.H. Chan School of Public Health encontraram em 2019 que indivíduos com forte senso de propósito apresentam menor risco de mortalidade e doenças cardiovasculares, sugerindo que o propósito atua como um fator protetor para a saúde, que foi uma das conclusões que foi publicado. Eu cheguei até a colocar aqui uma breve conclusão aqui, por conta dessas leituras que a gente fez. Vou pegar aqui esse aqui. A pesquisa de Harvard e outros estudos longitudinais demonstram que viver com propósito é um dos mais poderosos elixires para a saúde e a felicidade. As pessoas que encontram sentido em suas vidas relatam maior resistência a adversidades, mais disposição física e uma saúde emocional mais sólida. Isso sugere que o propósito é uma expressão de nossa essência em um alinhamento com nossa natureza superior, transcendente, que, ao se realizar, proporciona crescimento não apenas individual, mas coletivo. Então, coloquei uma das minhas conclusões aqui escrita. Em última análise, o senso de propósito é a bússola que orienta o ser humano em direção ao autoconhecimento e à autoatualização. E é a sua força que está na capacidade de nos conectar a algo maior. Definitivamente, eu cheguei à conclusão, pessoalmente, que esse senso de propósito é algo que eu sinto desde que eu me entendo por gente, e isso foi preenchido por etapas da minha vida, e no estudo da minha biografia, eu entendi isso caiu essa ficha, com esses estudos, com a busca desse entendimento, dessa consciência da qual a gente trabalha, das consciências que a gente trabalha, esse senso de propósito é algo que sempre me perseguiu. E eu digo, pela minha experiência, que esse impulso, essa chama interior, ela tem tamanhos distintos para cada pessoa. Eu acredito que todo mundo, em algum momento, vai chegar lá nessa sensação de propósito. E aí, se isso já for muito lá na frente, esse senso de tempo perdido, enfim, várias possibilidades podem acontecer. Eu acho que nunca é tarde para correr atrás desse expediente aí, que é desenvolver o propósito. Eu acho que tudo chega na hora certa, e se esse vídeo está chegando para você, é porque é possível que a gente possa te ajudar nesse sentido. E agora que a gente acompanhou aqui essa breve pesquisa que eu fiz, eu dividi aqui com vocês só para nortear a nossa linha de raciocínio, vamos para o artigo do blog para a gente detalhar a nossa fórmula do propósito e como a gente organiza o nosso projeto. Vamos comigo, transição de tela.
E nessa transição de tela, já estamos aqui na página do nosso website. Eu vou vir aqui na busca, na lupa, e vou digitar propósito. Vamos trazer aqui um resultado. Apresentou aqui o resultado, descobrindo o seu propósito, a fórmula da plenitude, é esse artigo que a gente está buscando. E aqui temos o título do nosso projeto, Descobrindo o seu propósito, a fórmula da plenitude. Aqui está a nossa fórmula. Deixa eu dar aquele zoom. Aqui está legal. Opa, peraí. Aqui está legal. Então, a nossa fórmula do propósito. As 3 variáveis da nossa fórmula. Paixões, mais valores e significados, mais habilidades únicas. Então é a partir dessas variáveis que a gente vai organizar o nosso projeto para buscar o seu propósito. Vamos detalhar aqui cada uma dessas variáveis. Gostaria de começar aqui com a primeira. Paixões são aquelas atividades, interesses ou causas que nos animam e fazem o coração bater mais forte. São as coisas que você faria mesmo se não fosse pago para isso. E identificar suas paixões é o primeiro passo para descobrir o seu propósito. Por que as paixões jogam esse papel de importância? Eu costumo dizer que as paixões é a cenourinha que vai fazer a gente correr na direção daquilo que está relacionado com o propósito para a gente de vida. O que vai nos trazer realização, o que vai trazer aquele senso de bem-estar, de saúde, de autenticidade. E as paixões é como eu falei, essa cenourinha já vem uma pré-programação a impulsos, a certas, como eu comentei, atividades, interesses, causas. Essas paixões elas vão estar lá chamando a sua atenção, a sua consciência, o radar da sua consciência vai nessa direção. Aqui eu boto no artigo, para cada uma das variáveis, o pergunte-se. O que você ama fazer? Quais as atividades que fazem você perder a noção de tempo? O que traz um sorriso no seu rosto? São perguntas simples, e é simples assim. A reflexão sugerida, faça uma lista de coisas que você adora fazer, sem se preocupar se são praticáveis como carreira ou não. Quais são as alternativas que você tem hoje? Quais são os impulsos? Quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça? Essa é uma das formas de avaliar essa variável das paixões. A segunda variável da nossa fórmula, valores e significado. E o que são valores nesse conceito nosso? Valores são crenças e princípios fundamentais que guiam as nossas vidas. Elas são o que consideramos importantes e significativos. Quando nossas ações estão alinhadas com os nossos valores, sentimos um senso de integridade e autenticidade. E é importante a gente entender como a gente constrói as nossas crenças. Como que esses princípios fundamentais que regem a nossa vida, que norteiam a nossa linha de raciocínio, as nossas decisões, os nossos planos, as nossas ações, o nosso desenvolvimento de caráter, desenvolvimento moral, construção de caráter. Vamos nessa direção. O pergunte-se aqui é: o que mais é importante para você na sua vida? Que princípios você nunca estaria disposto a comprometer? O que lhe traz um senso de significado? Então tem essas perguntas iniciais que você pode se fazer e isso vai estimular esse lado da sua vida em que aqui a gente considera a variável valores e significados. Identifique seus valores fundamentais e reflita como eles se manifestam em sua vida cotidiana, no seu dia a dia.
Como esses valores já direcionam as ações. Eles influenciam as ações. Eles permeiam as ações. Então fica essa reflexão sobre, valores e significados. E a terceira variável, as habilidades únicas. Cada pessoa tem um conjunto único de habilidades e talentos. O meu entendimento é esse, que a gente já vem para essa realidade com um kit com ferramentas plenamente desenvolvidas, que vão estar prontas para atuar desde sempre. Outras ferramentas, outros kits parcialmente desenvolvidos em vários níveis distintos, uns com utilização já avançada, não plena, mas avançada, outros em início. E nós temos espaço no nosso kit de ferramentas para capacidades, talentos, técnicas, ferramentas que podemos adquirir aqui nessa existência. Então eu vou nessas 3 linhas aqui, onde a gente tem potencial para estar trabalhando. Evidentemente que aquilo que você já está atuando desde sempre, e talvez você nunca tenha percebido que é só você que tem habilidade para fazer isso, uma vez que a gente despertar esse senso de consciência nesses talentos, nessas habilidades, nessas capacidades, isso vai empoderar. Talvez tenham habilidades que estejam sendo negligenciadas por outras urgências que nem são importantes, mas que o mundo talvez esteja impondo. A gente negligencia aquilo que já está ali, todo aquele plano, tem todo aquele kit, como eu comentei. Ter essa consciência dessas habilidades, listá-las, reconhecê-las e entender aonde precisa ser melhorado, onde está plenamente disponível, é fundamental. Essas habilidades podem ser inatas ou desenvolvidas ao longo do tempo. Reconhecer e utilizar essas habilidades é crucial para viver de acordo com o seu propósito. E o pergunte-se para essa variável é: quais são suas maiores forças e talentos? É possível que você já tenha algumas dicas dela. Bote no papel. O que você faz de melhor do que a maioria das pessoas? Você tem alguma dica aí? Que habilidades você gostaria de aprimorar? Então tá aí o pergunte-se para o habilidades únicas e a reflexão. Liste suas habilidades e considere como elas podem ser usadas para servir a você e aos outros. Então fica essa reflexão aqui. E seguindo aqui, vamos falar um pouquinho da fórmula. O que a gente espera da aplicação dessa fórmula. Combinar esses elementos, paixões, valores e significados e habilidades únicas vai criar um caminho claro para você descobrir o seu propósito. E o que acontece semana após semana nesse projeto que a gente apresenta aqui, ele, evidentemente, quando a gente faz a primeira sessão e a gente sai com os resultados desse trabalho que a gente faz ali já começa um movimento de forças no seu mundo interior na direção desse alinhamento de todos esses códigos que já estão dentro de você. A gente faz um movimento ali que é intenso. Então, essa conexão com as paixões, ela vira algo, uma pauta no seu mundo interior, principalmente você engajado com o seu processo, estando aqui com um compromisso com o nosso projeto, das entregas, do resultado que a gente quer alcançar, e você vindo com esse compromisso, naturalmente que dentro do seu mundo interior as coisas vão começar a se movimentar naturalmente, você vai começar a pensar, a desdobrar ideias, intuições, inspirações, revelações no seu interior, conclusões que esteve sempre ali, Eu falei, exatamente, pois é. Então, essa conexão com as paixões, o alinhamento com os valores, esse entendimento do que você já tinha ali, mas que você está oficializando com aquela prática, você está detalhando com essa prática que a gente vai fazer ao longo dessas semanas, isso vai promover em conjunto com o que vem fazendo na semana anterior, vai crescendo no seu interior. Então um nível de motivação
ela se desenvolve que é inexplicável. Só quem passa pelo projeto entende essa dinâmica que eu estou buscando explicar em palavras aqui. E a utilização consciente dessas habilidades únicas. A gente espera que esse processo ele seja promovido. E vamos para a nossa prática. Vamos apresentar aqui o nosso cronograma para descobrir o seu propósito. Bom, como eu comentei com vocês, é um cronograma de 5 semanas que a gente desenha toda uma organização de conhecimentos e forças para viabilizar você chegar no final do projeto com as condições de estar motivado, inspirado, entusiasmado, vendo vários blocos na frente da sua vida, porque você já consegue projetar com o pé no chão os próximos passos nesse sentido, esse senso de propósito, de entrega. Então, nessa primeira semana, vamos identificar as suas paixões. Então, nós temos toda uma técnica que a gente vai aplicar nessa sessão. Essa é uma sessão que a gente vai estar ali numa condição de conforto, onde você não vai ser interrompido. Então, existem uns pré-requisitos para essa sessão que a gente vai acordar com antecedência, mas basicamente o que a gente quer é que você não seja interrompido para que todo o nosso processo, toda a nossa condução, ela nos leve ao que a gente está esperando aqui, que são os seus top 6 paixões da sua vida nesse momento que você está ali, na altura do seu campeonato, naquele expediente ali que está para você. A gente começa com 42 paixões, a gente vai fazer um exercício, vou te apresentar 42 paixões, uma lista dessas 42 paixões, com uma breve descrição de cada uma, para te ajudar, para te nortear. Evidentemente que se você sentir falta de alguma paixão que você gostaria de incluir, está aberto, então é 42 paixões mais potencial ali. Nós vamos fazer uma seleção para alcançar 18 dessas 42 mais aí. A ideia é alcançar 18, e das 18, como eu já iniciei aqui a descrição da semana, a gente vai sair com as suas top 6 paixões desse exercício, que vai ter sido você mesmo que vai ter alcançado essa lista das top 6. Você vai ter chegado lá. E aí a gente vai fazer algumas reflexões, algumas avaliações sobre essas paixões, o nível de interação com essas paixões. E em seguida que a gente concluir, a gente vai bater um papo, vamos entender como é que foi ali para você essa experiência, e ao fim desse encontro eu vou apresentar para você um dever de casa que na semana seguinte, na semana 2, você vai trazer o resultado desse dever de casa. Um exercício que eu creio que dentro de uma semana, 7 dias, ali entre essa sessão onde eu estou te entregando o dever de casa, semana 1 e na semana 2, estou entendendo que você vai ter 7 dias ali. Nesses 7 dias, creio que 2 horas seja suficiente para você fazer esse exercício. E aí você vai na semana 2 para o nosso segundo encontro e vamos com o objetivo de identificar valores e significados. Estamos passando, então, para a segunda variável da nossa fórmula. Então, a gente tem 2 encontros para essa variável. Esse encontro da semana 2 é o encontro 1, é o primeiro encontro. E o objetivo é explorar os valores fundamentais que guiam a sua vida. Como? A gente vai realizar um exercício em cima do dever de casa que você vai apresentar para a gente. Então, basicamente, esse exercício é identificar 5 eventos da sua vida e extrair as lições desses eventos. Em como essas lições te ajudam a ajudar outras pessoas. Como essas lições te levam, a contribuir com outras pessoas. Isso é muito simples, muito fácil, a gente vai conversar sobre isso, De repente, no final da primeira sessão, a gente já saia de lá até com já
feito. A gente vai fazer o exercício, você vai fazer ele na hora, você toma as suas notas, a gente vai escrever algumas coisas já para registrar, e aí você tem esses 7 dias para fazer esse exercício, e na semana 2 nós vamos nos debruçar sobre os resultados do seu exercício para explorar os valores fundamentais que guiam a sua vida. Ao final desse segundo encontro, a gente vai te entregar o segundo dever de casa. E nesse projeto você vai ter 2 deveres de casa. O que a gente vai te apresentar na primeira semana e esse que a gente te apresenta na segunda semana. Depois a gente não tem mais dever de casa, então pode ficar tranquilo aí que dever de casa é só no início. Então, ao final desse segundo encontro, eu vou te dar um novo exercício. E aqui, esse exercício ele vai nos ajudar a apurar essa reflexão, né, uma reflexão adicional sobre os valores e significados. E a gente vai discuti-los na semana 3. Então, na semana 3, você vai chegar para o nosso terceiro encontro com esse dever de casa pronto. E eu creio também que esse dever de casa ele te leve de 2 a 3 horas. Esse aqui talvez um pouquinho mais, tá? Mas é apenas... enfim, eu não vou dar spoiler. Decidi não dar spoiler. Então eu creio que seja de 2 a 3 horas, né, esse exercício. E a ideia, o objetivo é aprofundar a compreensão dos seus valores e significados. Vamos estar saindo ali com uma listazinha básica, vamos, de uma certa maneira, oficializar isso. Aquilo que estava dentro de você sempre girou dentro de você e talvez você nem tenha, ao longo da sua biografia, conversado sobre esse assunto com ninguém, mas ali a gente vai estar listando algo e oficializando para você. Tá? E a ideia é essa, e sair com conclusões e uma consolidação dos valores, como guias para as decisões e ações futuras. Eles vão nortear ali, eles vão dar as dicas. Tá? Semana 4, a gente já entra com o plano de desdobrar a terceira variável da fórmula, que são as habilidades únicas. Então a gente vai identificar essas habilidades. O objetivo desse quarto encontro é identificar as habilidades únicas que trazem satisfação e realização para você. Como a gente vai fazer isso? Então a gente vai aplicar um método de perguntas e respostas, sobre, por exemplo, o que você mais gosta de fazer, atividades que parecem naturais e o que gera abundância e satisfação. Vamos estimular esse exercício de perguntas e respostas, direcionando o objeto nesse sentido. E com reflexão sobre momentos em que essas habilidades se manifestaram em diferentes áreas da sua vida, evidenciando para você o como elas realmente trabalham de forma o que a gente chama de matricial, em várias áreas, as mesmas habilidades sendo adaptadas de acordo com os contextos daquelas áreas da vida. É bem interessante a gente explorar, estimular isso. A gente vai sair com essa lista. Evidentemente que ao longo de todo esse projeto, a gente vai, por exemplo, na semana 1, listar as top 6 paixões. Evidentemente, a gente vai explicar isso agora aqui, no fechamento desse projeto, que é cíclico esse trabalho. Ele vai se atualizando dentro do seu interior, as suas paixões. E com esse exercício você aprende técnicas e ferramentas que você pode sozinho fazer com você. Evidentemente que se você precisar de ajuda, se para você fica mais confiante, mais confortável, a gente pode 6 meses depois, 1 ano depois, com o tempo que você quiser depois, fazer o mesmo exercício. E você vai ver que vai ser poderoso esse processo de você atualizar essas condições. É dinâmico. Ok? Então, vamos apresentar aqui a semana 5. O que a gente faz na semana 5? Bom, na semana 5, a gente já se debruçou sobre as 3 variáveis da nossa fórmula. E ao longo das semanas, isso vai sendo movimentado no seu mundo interior, na sua ordem de pensamento, inspirações, imaginação, intuições.
a forma como você vê as verdades da sua vida, tudo isso em movimento. E a gente chega na semana 5 com esse exercício de brainstorm do seu propósito. Então a gente vai pegar, e como a gente vai ter trabalhado junto, eu vou aprender muita coisa, né, com você, sobre você, aonde eu posso ali, de forma imparcial e conjugando essas informações que a gente tem da sua lista de propósitos. A gente vai estar com todas elas abertas, sua lista de paixões, sua lista de valores e significados, sua lista de habilidades únicas, e a partir dali a gente vai usar a nossa criatividade. Você e eu ali juntos, explorando várias alternativas, várias possibilidades, a gente vendo as energias envolvidas em cada uma delas que vão descendo nesse exercício, e a gente vai chegar no final com várias possibilidades. Você vai ter várias possibilidades. Então esse exercício de brainstorming, ele vai levar a gente numa reflexão sobre como transformar essas descobertas em ações práticas. Então a gente vai fazer já algum potencial ali. Você mesmo já vai ter algumas ideias, talvez você tenha ideias engavetadas aí. E que ali vai ficar evidente que elas têm que sair da gaveta e serem postas em prática. E essa criação de uma visão e passos iniciais para uma vida alinhada com o seu propósito pessoal. Esse senso de inspiração, motivação, entusiasmo, isso tudo vai crescendo ao longo do projeto e naturalmente você vai estar vibrando esse otimismo de ir nessa direção. Então temos aqui as 5 semanas do nosso projeto, a gente faz aqui um fechamento, né, entendendo que isso é uma jornada contínua. O que é a jornada contínua? Esse processo de descobrir o seu propósito. Aqui, essas 5 semanas, é para te dar um impulso, para te dar um empoderamento, para te empoderar nas suas energias. Seu sistema vai ser trabalhado com todos esses exercícios que a gente vai fazer junto. Então essa jornada é uma jornada contínua. A gente quer que você se mantenha, né, atualizando o seu sistema operacional o tempo todo. Essa sensação de clareza, de direcionamento, essa força interior que se fortalece e que te impulsiona e que direciona o seu poder da vontade, a execução, a construção do sucesso. O sucesso não como um objeto, mas como uma jornada. A sensação de felicidade duradoura vem desse conjunto, né, da obra, que é o seu propósito. Eu falo aqui, já comentei algumas vezes sobre autoconfiança, motivação, o que é essencial e verdadeiro para você, autenticidade. Não se importar com a grama do vizinho, porque você sabe que a tua é a tua, o teu é o teu. Confiança nas escolhas futuras. Isso aqui, com certeza absoluta. Esse empoderamento, essa certeza, esse movimento de estimular essa fé interior. Eu vou nessa direção. Esse senso de vida com significado e propósito. Só quem tem sabe. Lembre-se que o propósito não é apenas um destino final, mas uma jornada de autodescoberta e alinhamento com o que é mais verdadeiro e importante para você, cultivando uma força interior que irá apoiá-lo em cada passo nesse caminho. Você vai passar por perrengues, você vai passar por provações, você vai passar por pressão. Isso faz parte do processo, isso faz parte dos ensinamentos. A gente precisa sentir todo esse movimento. Principalmente com cada conquista, esse senso de realização ao longo da trajetória. Esse colocando em prática aqui, após o projeto, a gente vai estimular essa reflexão regular. A experimentação, vai ter muita coisa nova, você vai ter que ter coragem e botar muita coisa em prática, e você vai ver que é o primeiro movimento. Às vezes a gente hesita, mas quando a gente vai, depois que foi, já foi. E a gente quer que você experimente. A gente vai incentivar esse processo, evidentemente com responsabilidade, é claro, mas é possível colocar planos para serem realizados, é possível.
e entendendo que os ajustes são constantes, não tem para onde correr. A gente tem que estar ajustando, é um processo de retroalimentação constante, é a atualização de sistema operacional. A gente está sempre fazendo com novos avanços, indo mais na frente naquilo que a gente faz e que nos permite colapsar o tempo. A gente conversa sobre isso, a gente conversa sobre o que é o tempo. O tempo é algo interessante e nesse projeto a gente conversa sobre ele um pouco. É sobre os nossos entendimentos, as nossas conclusões, os nossos estudos. Vamos então partir para a nossa conclusão aqui. Descobrir o seu propósito é uma jornada contínua que envolve a integração de suas paixões, valores e habilidades únicas. Ao alinhar esses elementos, você pode viver uma vida mais plena e significativa, contribuindo para o mundo de uma maneira que só você pode fazê-lo. Lembre-se, o propósito não é um destino final, mas uma jornada de autodescoberta e alinhamento contínuo com o que é mais verdadeiro e importante para você. Bom, eu gostaria de dar créditos para esse trabalho para Gabriela Embo. Gabriela é uma argentina que mora em Montreal, é uma coaching de sucesso em Montreal, uma das mais conhecidas. Ela tem uma academia de coaching. Eu, em 2020, tive a oportunidade de fazer uma formação com ela. Foi bem interessante. A gente aprendeu a fazer essa fórmula lá com ela. E, evidentemente, que de lá para cá, eu apliquei essa fórmula diversas vezes. Tivemos diversos participantes, onde foi incrível cada resultado que a gente alcançou com essa fórmula, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo o nosso método de trabalho em cima dessa fórmula, mas gostaria de deixar os créditos aqui para a Gabriela pelos ensinamentos, o agradecimento, a gratidão, a humildade, e vamos seguir em frente. Se você entendeu que esse projeto é para você, entre em contato com a gente, vamos agendar o seu projeto, os seus atendimentos, as suas sessões, e vamos para esse novo patamar de existência. Ficamos por aqui. Recomendamos o like no vídeo para impulsionar o bem, considerar se inscrever no nosso canal, compartilhar com quem você entender que esse vídeo vai contribuir. E vamos adiantar o nosso expediente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.